seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Bem-vindos a Cada Deus, chegamos em mais um culto. O pessoal que está assistindo aí na quarta-feira, para nós aqui é o culto das 18 horas do sábado. Mas Deus está abençoando, pessoal. No culto anterior, na hora da oração da fé, parece que tinha uma timidez. Aí acabou o show da fé, porque tem um horário, eu continuei pegando testemunhos. Aí teve muito mais testemunhos. Depois ainda tirei os microfones. Aí teve mais testemunhos ainda. Não pode ter timidez. Porque no momento que você é abençoado, você se torna o quê? Uma testemunha do Evangelho. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então, quando o poder de Deus se manifesta, Ele não só está curando você, mas Ele está capacitando você a ser uma testemunha do Evangelho. Pega essa palavra. Vamos entrar no ensinamento que estamos dando aqui, lá no livro de Jonas, começando no capítulo 2, versículo 7. Jonas, capítulo 2, versículo 7. Jonas é o chamado profeta fujão. Mas por que, pastor? Porque ele fugiu do chamado de Deus. Tem gente assim até hoje. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Você deve lembrar de Deus. Quando? Quando você está no culto anterior, falava: Gine, a pessoa cometeu um erro, e nessa hora o diabo não aparece de chifre, com um garfo na mão. Não. Ele começa como se fosse a sua própria mente, uma acusação. Você sente que não tem mais jeito, que talvez não seja a primeira vez, foi uma coisa repetida e tudo. Mas não podemos esquecer que a misericórdia de Deus está acima da nossa compreensão. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Aí eu citei Davi. Davi é um homem que foi longe demais, mas ele lembrou da misericórdia de Deus. Ele clamou a misericórdia e ele teve misericórdia. Não importa, o filho pródigo também foi o culto anterior. Ele foi simplesmente pediu: pai, eu quero ver minha vida, me dá minha parte aí. Não teria direito, a parte seria depois da morte do pai, pelo menos na nossa legislação. Mas o pai bondoso deu para ele, ele foi, viveu de maneira absoluta, irresponsável, gastou onde não deveria ter gastado, e todo local que só sai, não entra, o que acontece? Acaba. Né? E uma hora o dinheiro acabou, e quando acabou havia uma crise muito grande naquele lugar, fome, e ele pediu para trabalhar, um emprego, arrumado para cuidar de porcos. Ele desejava comer as bolotas, aquelas bolotas de fubá, de comer aquilo ali, entenda bem, com um alimento para ele mesmo, queria comer aquilo. Aí ele lembrou-se do pai dele: meu pai, eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos seus trabalhadores. Mas nós aprendemos que não existe essa categoria ex-filho, nem mesmo, entenda bem, no secular. Ou seja, uma mulher passou uma necessidade, um momento de aflição da vida dela, e ela acabou colocando o filho para adoção, e o filho foi adotado por outra pessoa. Um dia ela descobre nas redes sociais, 20 anos depois, não sei o quê, descobre o filho dela. E o que ela vai dizer naquele momento ali? Ela vai dizer assim: isso aqui é meu ex-filho. Existe essa categoria? Não existe essa categoria de ex-filho. Não tem ex-filho, não tem. E nem ele, vamos dizer que ele descobrisse a mãe dele. E ele falaria assim: minha ex-mãe. Então, quando não tem a mãe biológica, a outra, é claro, é mãe, que adotou, cuidou, merece a honra, merece o título sim, mas não podemos esquecer claramente que ela não deixou de ser mãe, ela é mãe biológica, como ele é o filho biológico. Então, quando o filho voltou para casa, o pai o tratou com honra, primeiro com amor, abraçou o filho e beijou o filho. Depois mandou colocar a melhor roupa, o anel da família, pediu para colocar sandália nos pés, quer dizer, deu honra de filho para ele, atendeu ele como filho. Somos nós. Imagine, aquilo ali é o quê? É ilustrando o amor de Deus. Aquele amor do pai pode ser feito, pode ser praticado, imagine o amor de Deus. Então você deve lembrar o quê? Da misericórdia de Deus. Foi o que o Jonas fez. Ele diz então assim:
Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. A minha oração chegou lá, chegou a oração do Jonas, chegou a oração de Davi, chega a minha, chega a sua, de qualquer pessoa que clame pela misericórdia, que clame pelo perdão de Deus, vai encontrar isso. Aí eu estou trazendo matéria nova agora, vamos para o Salmo 78. 78 é o capítulo, desculpa, não falei o versículo, é 35, é cumprido esse Salmo. 35. E lembraram-se de Deus, que era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Eles estavam em apuros, fizeram coisas erradas, mas quando lembraram do Senhor, quando lembraram da misericórdia de Deus, quando lembraram da misericórdia do Senhor, eles buscaram. E Deus estava pronto para socorrê-los. Deus estava pronto, entenda bem, para ajudá-los. Um caso que nós conhecemos bem, que eu quero mostrar hoje, é sobre o poder de Deus, está no segundo livro de Crônicas, que é bem conhecido nosso, no capítulo 20. Primeira reação do Josafá, que às vezes é a nossa. Nós somos de Deus, mas nem sempre estamos ligados com Deus. Segundo Crônicas 20, diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Foram 3 nações que se uniram para acabarem com a vida do Josafá. Destruíram o seu reino, que era o reino de Judá, e a cidade, Jerusalém, cidade do grande rei. Então vieram alguns que deram a vida a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Essa reação, eu tenho explicado, que é a reação de que você não está bem com Deus. Quando a comunhão é plena com Deus, você não se assusta com o mal, você não se intimida. Mas às vezes somos de Deus, mas andamos desligados dele. Foi o caso do Josafá. Você pegar a trajetória dele no capítulo 17, você vai ver que ele era muito de Deus. Mas no capítulo 18 ele faz uma união com Acabe, que era rei de Israel, rei das tribos do norte. Ele era das tribos do sul, que estava com o nome de Judá. Mas, entenda bem, ele foi depois repreendido, ele aceitou a repressão, era um homem de Deus. Quando veio a má notícia de Josafá, são 3 nações, são os filhos de Moabe, os filhos de Amon e as montanhas de Seir, eles se uniram e estão vindo com tudo, é uma grande multidão que vem contra ti. Ele temeu. Mas aí o que ele fez? Lembrou-se do Senhor e pôs-se a buscar o Senhor. Olha que coisa bonita isso aqui para nós, né? Então, até pôs-se a buscar o Senhor, pregou jejum em todo Judá. E mais, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé, se levantou, se levanta, meu irmão. Toma uma posição. Não importa qual é o inimigo, são 3, o que é. Tem horas que parece que estamos dessa maneira, você deve lembrar do Senhor. Aí já está boa essa informação para nós, vamos para o Salmo de número 3, para depois irmos para o Novo Testamento. Salmo de número 3. Ele diz: Senhor, como te tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. E às vezes estamos assim. Não há, parece que não tem jeito, que nem Deus é um plano de Deus, ou Deus não quer abençoar, ou tem alguma coisa que está impedindo. Mas lembramos da misericórdia. Se nós lembramos da misericórdia, lembramos do seu poder. No culto da manhã eu falei do Salmo, nesse culto anterior também, o Salmo 103, o versículo 2, ele diz assim, 3:2, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Segundo, não te esqueças, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então é pecado, você pode dizer que Ele perdoa, não importa. E sara todas as tuas enfermidades, mas tem horas que parece que Ele nos abandonou. Que não tem a pessoa diz assim: não adianta ele estar orando, Deus não está respondendo. Não, Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir. E o Davi entendeu isso, ele diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Toda a sua atenção, por favor. Com a minha voz clamei ao Senhor. Tem oração que é personalíssima. O que é isso? Ninguém pode fazer por você, você tem que fazer por você. Você deve falar com Deus, colocar, não adianta, tem situação, por mais eu cometo um erro, né? Errei contra você, cometi um erro, e cometi uma falha contra você, aí peço perdão a Deus, mas não peço para você,
Eu tenho que pedir para você, porque eu errei, eu tenho que pedir. Não adianta, Deus não vai pedir perdão a você por mim. Eu tenho que ir lá com a minha voz falar com você. Como também, se eu errar, por mais que você me perdoe, eu tenho que clamar com a minha voz ao Senhor, porque fui eu que errei, eu tenho que falar com Deus. Nós temos isso no livro de Isaías, no capítulo 38, quando ele ficou doente e parece que não tinha salvação. Nem Deus, o próprio profeta, né, falou dessa maneira. Ele diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, o próprio Isaías, ele está dizendo: não há salvação para você em Deus. Deus está dizendo que Ele não vai te ajudar. Você pode colocar a casa, que essa doença vai te levar para a morte. Mas aí ele mudou. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. O missionário R.R. Soares, ele diz aqui como um resumo. Ele fala sobre isso. E quando ele parou, a Bíblia diz: Ezequias chorou o quê? Muitíssimo. Porque ele viu que a casa dele não estava em ordem. Eu tenho explicado que a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Deus mostrou. Então ele chorou muitíssimo. Agora que vem a nossa mensagem: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Passa para nós. Duas coisas: ouvi a tua oração. Por quê? Ele tinha que clamar com a voz dele. Havia alguma coisa entre ele e Deus que tinha que ser colocada em ordem. E às vezes é conosco. Você está orando por uma pessoa, orando. Kenneth Hagin escreveu um livro escrito: O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. E ele conta essas situações. Tem situações que é da pessoa com Deus. Ela tem que colocar a casa em ordem. Então, porque ela conhece a Deus, ele conhecia. Ele sabia quem era Deus. Então ele foi falar com o Senhor, tentou se justificar. Deus, eu não desejo mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Deus, a minha vida está no teu altar. O Senhor sabe que eu fiz tudo com o coração perfeito, mas ele parou. Quer dizer, a ficha caiu e ele viu que a casa dele não estava em ordem e ele chorou muitíssimo. Então Deus disse: eu ouvi a tua oração. Deus queria ouvir a oração. Tem horas que não é a oração do profeta, do pastor, é a sua oração. É você que tem que fazer essa oração. É uma simples oração. E mais, eu vi as tuas lágrimas, lembrando que Deus não vê como vê o homem. Tem gente que é verdadeiro artista, né? Não é verdade? Tem gente que fica chorando assim. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu juro pela alma da minha avó. Já ouviu alguém falar isso? Depois você vai... Mas aí é cômico, né? E quando a pessoa fala diante do Espírito Santo, misericórdia, aí ele quis se entregar para o inimigo. E depois prova que aquilo aí era mentira que ele está falando. Meu Deus. Foi ali que Ananias e Safira caíram. Porque eles foram convencidos pelo Espírito Santo. O Pedro disse: por que você pecou, mentiu ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem falou com ele. Deus então usou o profeta para falar, mas quem falava era o Espírito Santo. E o Espírito Santo mostrou a Isaías que a casa dele não estava em ordem. O profeta não brincou com ele. Desculpe a expressão, o profeta não jogou conversa fora. Nós não estamos jogando conversa fora. Eu digo sempre: eu prego, mas quem fala é Deus. O que Deus está falando com você? Coloca a casa em ordem. Lembra da misericórdia de Deus? É pecado, ele perdoa. Entenda, a Bíblia diz que ele faz com que até o inimigo tenha paz contigo. O que é isso? Não é o diabo, não. É a pessoa que você ofendeu, que ela se tornou uma inimiga. Mas você pede perdão e Deus faz com que ela se torne, entenda bem, tenha paz com você. Deus faz isso. Mas tem gente que não acredita na misericórdia de Deus. Ele acreditou. Deus viu o quebrantamento dele e disse: eu vou te dar mais do que você está pedindo. Ainda vou te dar mais 15 anos de vida. Ainda vou te livrar das mãos do rei da Síria, você e esta cidade. Olha que amor de Deus. Agora nós temos que ir para o Novo Testamento, senão não vai dar para chegar lá hoje. Lucas capítulo 24. Tudo está aqui. O que está, pastor? Você vai ver. Versículos 6, 7 e 8. Lucas 24. 24 é o capítulo, 6 é o versículo. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia.
Nós temos que nos lembrar daquilo que Deus tem nos falado. Mas, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Eles ouviram isso várias vezes, mas na morte de Jesus eles sentiram. Somos nós, que a Bíblia diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Mas quando surge uma luta, parece que esquecemos que Ele está conosco. E vamos dizer, nos intimidamos, nos acovardamos diante do inimigo, como Josafá. Quando soube a notícia, recebeu, ele temeu. Mas espera aí, eu tenho um Deus. Não, eu vou buscar Deus. E eu não cheguei até lá, mas se você ver depois, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, 12, ele diz assim, os meus olhos estão postos em ti. Foi isso. Então, lembrou da misericórdia e do poder de Deus. Mas, voltando aqui então, e versículo de número 8, e lembraram-se das suas palavras. É só isso. É isso que eu preciso, que você precisa quando? Quando eu estou sendo atacado pelo inimigo, eu tenho que lembrar do que Deus diz. O que Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus diz, não temas porque eu sou contigo. Mas nós esquecemos, já ouviu alguém falar assim, dá um branco? Não tem aquela pessoa que estuda muito e quando chega na hora da prova dá um branco e ela esquece o que ela estudou. Nós temos o Espírito Santo, por isso que nós temos que orar, não é apenas temos que ler a Bíblia, mas temos que manter comunhão, porque o Espírito Santo que a Bíblia diz em João 14, 26, o que ele diz em João 14, 26? Olha aqui, é o final, é assim, mas aquele consolador, o conselheiro, né? Aquele vamos dizer assim, ajudador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vamos lá? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele então fez o Josafá lembrar, peraí, você tem um Deus que disse que estaria com você, com a descendência de Abraão, que quem te abençoar seria abençoado, quem te amaldiçoar seria amaldiçoado. Ele lembra você. Por isso que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. E eu pergunto, será que nós temos? Muita gente acha que o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa com quem devemos dialogar. Havia uma contenda na igreja, uma discórdia a respeito, veio o pessoal do judaísmo e queria que as pessoas fossem circuncidadas, que as pessoas praticassem todos aqueles rituais da lei. Aí eles entraram, mandaram os experientes da igreja e eles entraram numa reunião. Veja como é que Atos 15, 28 fala sobre isso. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. O que vocês entendem ali? Houve uma reunião entre eles e quem? O Espírito Santo. Será que nós temos essa reunião? Não tomamos decisões. Se eu não sei, se eu estou esquecendo do que diz a Bíblia, eu devo ter essa reunião com o Espírito Santo, eu devo ter essa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo me lembra, não estou lembrando, porque nós esquecemos. Estamos diante de um parente moribundo que está morrendo. E, meu Deus, por que isso foi acontecer? Se eu sou da igreja, Deus, por quê? Deus tem misericórdia. Você está esquecendo? Está esquecendo do que ele está dizendo aqui? E lembraram-se das suas palavras. Qual a palavra? Que ele então seria entregue, que ele sofreria, morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Somos nós, esquecemos que ele diz, o que você determinar em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esquecemos que para Deus não há impossíveis. Vamos parar aqui, que Deus fale mais contigo. Pode ter certeza disso. Tem algo profundo, vai vir mais nas próximas reuniões. É bom estar com Deus. Ô meu irmãozinho, tenha comunhão com o Espírito Santo. Domingo, vá a uma igreja, vá adorar a Deus, vá louvar a Deus, vá manter o dia do Senhor. Você manter aquela comunhão, como o missionário diz, você recebe aquela energia de Deus, aquela força do Espírito Santo que faz você lembrar da palavra no dia a dia e te guia em toda a verdade. Glória a Deus por isso. Vamos ver o testemunho do culto anterior. Como eu falei, depois que saiu, o pessoal que assistiu o culto de ontem, na terça-feira, você não viu algumas coisas que aconteceram. Mas é curtinho, rapidinho, por favor. Um resumo. Eu estava com muita dor nas pernas. Dor nas pernas? Dor nas pernas. Como é que você estava andando? Eu estava andando um pouco lento. Quando eu desci do metrô, eu estava sentindo mal. Vem aqui para mim, vem aqui, aqui, passa aqui, vem no corredor aqui mostrar. Como é que você estava andando lento? Não, como é que você chegou aqui? Aqui, devagarzinho assim. Agora anda rápido, mulher de Deus. Glória a Deus. Isso aí. Jesus, se ele cura os olhos, ele quer curar outra coisa, ele tem liberdade para curar também. E há quanto tempo a senhora estava com problema nas pernas? Está com 2 anos. Mexe a perna, mexe a perna. Não deu nada mais. Nada.
Curou completamente. Completamente, em nome de Jesus Cristo. E quem fez esse milagre na vida da senhora? Né? Jesus é o dono do milagre. Dono da bênção, glória a Deus. A senhora aqui, o azul. Nas pernas, no braço, que não levantava. Eu não lembro até que altura você levantava. Só assim? E tinha que fazer a alavanca, tinha que levantar com o outro braço, né? E agora? Quanto tempo, mulher de Deus? Faz mais de 15 dias. Obrigado em Jesus, glória a Deus. A minha visão, meu pastor, estava meio embaçada ainda, não estava vendo o senhor direito, mas agora estou enxergando direitinho ali no motor e no senhor. Monitor e ao vivo aqui, tá certo? Amém, graças a Deus, obrigada. Amém. Assim como uma médica falou que eu tinha 2 furos nos olhos, que não era para estar enxergando. Mas como eu falei para ela que eu busco a Deus, eu oro ao Senhor, eu creio no meu Deus que Jesus já me libertou e já me curou. Aí tem uns exames que eu vou fazer. Quando eu chegar lá com a fé de Deus, já não vai precisar, já estou curada. Né? E assim, faz tempo que a senhora estava fazendo tratamento? Mais ou menos quanto tempo? Mais de anos, assim? Mais de ano nada, já vai fazer 4 anos já. Que Jesus já me libertou, já curou direitinho, eu estou enxergando direitinho, perfeito. Porque porque quando fica embaçado não dá para enxergar direito. Mas eu estou limpa minhas vistas, estou vendo muito bem, pela graça de Deus. Esses óculos que eu uso, já fiz não sei quantos óculos, mas não consigo enxergar direito. E agora? Agora estou enxergando bem, sem óculos. Que bonito, né? Glória a Deus, Jesus completou a obra na vida dela. Vamos ficar de pé, pessoal. Vocês têm medo, né? Parece que estão tristes, que é isso? Depois de ouvir, isso foi só o destaque do culto anterior, mas nesse culto Deus quer operar. Não tem negócio de timidez, acanhamento, não. Quero ver a glória de Deus descendo sobre você. Ô, diretor, não, vamos cantar que Deus é bom. Você crê que Deus é bom? É o CD novo, é o último do missionário. Deus é bom e é bom em todo o tempo. Tudo pronto aí? Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei, louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei, louvores ao Rei. Com alegria
alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei. Amém, glória a Deus. Pode voltar. Você viu? Você pensou que não é teu missionário? Só não cante. Por enquanto está nesse recesso, mas volta. Aí você, como eu falei, vai suportando o pastor Jaime aí devagarzinho, né? Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para terminar o livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Neemias é no meio da Bíblia. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias. Capítulo 4. Neemias capítulo 4. Obreiro não basta ser obreiro, você tem que participar, não basta ser obreiro. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitirás isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Tem muita gente que fica ouvindo os outros, não tem que ouvir. A pessoa diz: você é feio, mas o problema é meu. Mas tem gente que fala assim: você é feio, ele... Não ouça ninguém, irmão. Deus, verdade. Eles estavam, uma tática do diabo é querer depreciar você, principalmente o cristão, achando que nós somos bobos, então nós somos fanáticos. E ele que realmente, não, que realmente. Imagine, quando o pessoal está lá fora, na chamada festa da carne que se aproxima aí, o cidadão fica lá, às vezes, não sei quanto dia fora, e canta lá: tô com o diabo, hoje eu me acabo. E se o cristão fala, não é assim que eles cantam? E a pessoa canta aleluia, glória a Deus, Jesus eu te amo. Esse cara é um fanático, não ouça ninguém não. Faça o que Deus está falando contigo. A Bíblia diz servir a Deus com alegria, tenha prazer de servir a Deus. Então muita gente acaba se levando pelos outros, nós não temos que fazer. O segredo é esse: sempre que alguém quiser depreciar você, não brigue, não discuta, faça o que Neemias fez, ouve nosso Deus, que somos tão desprezados, coloque diante de Deus, não pedindo o que o Neemias pediu, porque ele está debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Se alguém está tentando nos humilhar, alguém está tentando nos afrontar, nos depreciar, o que quiser, vamos orar pela pessoa. Deus tenha misericórdia, ela não te conhece, ela não sabe como eu sou feliz de estar contigo, como eu sou feliz de estar com o Senhor, e como eu tenho certeza que o Senhor está comigo e a vitória é minha. Aí o Neemias continuou fazendo a obra. Aí eu estou pulando para o capítulo 6, que está a nossa parte também de hoje. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que, até esse tempo, não tinha posto as portas nos portais. Isso aqui que nós paramos nos estudos anteriores para explicar. Se você está fazendo a obra de Deus, você não pode ter brecha, porque sempre o inimigo vai tentar nos acusar. Não podemos esquecer disso. O que esquecer? No livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, olha o que diz. 5, 9. Ele diz: e cantava um novo cântico, digno és de tomar de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, atenção igreja, nos fizeste reis e sacerdotes. Toda pessoa que tem uma posição de destaque, ela, se tiver brecha, vai aparecer. O rei aparece, do presidente aparece. Qualquer pessoa daria a vida toda para pegar um furo de um presidente. Uma coisa que causaria um escândalo. Do governador também, do prefeito também. Qualquer autoridade se destaque. Então, onde eu quero chegar? Nós somos autoridades no mundo espiritual. Nós somos autoridades no mundo espiritual.
Então, se nós estamos no mundo, se somos autoridades no mundo espiritual, nós temos que aprender uma coisa: não podemos ter brechas na nossa vida. Não podemos permitir que Satanás venha nos acusar de alguma coisa. Um pouquinho na frente, vamos até o capítulo 13 agora. Aí vai ficar, já ouviu alguém falar assim? Vai começar a esquentar mais, né? Desculpa, capítulo 19, não é o capítulo, coisa 13 não, desculpe, tá? Isso. Ele diz assim, e estava, versículo 13, o capítulo 19, o versículo é 13, diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? Palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus para enfrentar qualquer coisa. Se temos pecado, devemos de confessar a Deus os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a palavra. Lembra que as mulheres lembraram de quê? Da palavra. Lá no que eu li para vocês, quando eu li Lucas, capítulo 24, versículo 8. Coloca para mim de novo, por favor. E assim, e lembraram das suas palavras. Então você tem que sempre ter a palavra de Deus, porque vamos que você tenha cometido um pecado, mas com a palavra de Deus você vence. Agora volta ao Apocalipse, agora o capítulo 12. Fui lá na frente, voltei, e agora vamos a essa parte aqui. Isso, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu tema. Venceram quem? O 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegado está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, você tem brecha, vá pela palavra de Deus ao Senhor, confesse. Fale a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Então, mesmo que você tenha cometido algum erro, que tenha cometido alguma falha, mas se você confessou, você foi lavado pelo sangue. Porque a palavra garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, onde eu quero chegar? Cristão, você não pode ter brecha. Se você tiver brecha, pecado que não foi confessado, alguma coisa que se for descoberto, vamos que você tenha feito bom que não tenha feito, mas se você fez, você já confessou. Então o diabo não pode te acusar por aquele pecado, porque você o venceu pelo sangue e pela palavra. O sangue que lava você e a palavra que garante. Se você confessar o pecado, Jesus é fiel e justo para te perdoar. O sangue dele purifica você, então acabou. Não vai te acusar. Você vence a isso, mas tem gente que não. Vai aparecer. Então nós não podemos ter alguma coisa que nos acuse, alguma coisa que nos tire da presença de Deus. Nós estamos numa batalha espiritual. Vamos repetir aqui o capítulo 6 que ele está dizendo para nós, no versículo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, o Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Temos que chegar a esse ponto. Não tem brecha, não tem. Se tem pecado, já foi confessado. E foi, claro, além de confessado, ele foi o quê? Abandonado, né? Você não pratica mais aquilo, acabou. Mas o bom é que não tem. Quem está em pé, cuide para que não caia. Então não entre nessa. Mas teve o erro, você falou com Deus, agora o diabo não pode te acusar. Não pode de maneira alguma. Senão eu vou repetir a mesma mensagem do culto anterior, mas só recapitulando, que no dia do juízo, Daniel disse que muitos vão ressuscitar para vergonha eterna. A pessoa teve até um enterro digno de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, com louvores, com cantos e tudo, mas se ele morreu com brecha. Aí citei primeiro aos Coríntios 6,10. Não errei. Essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Que é aquela lista lá, que é grande de 1 aos Coríntios 6,10. Está lá tudo lá, adúlteros, sodomitas, tudo isso, avarentos, roubadores, ladrões, bêbados, drogados, não vão entrar. Está dizendo ali para nós, não entre nessa. Então não é, se fez, tem que fazer, porque senão vai ser envergonhado. Mas isso é no dia do juízo, nós estamos falando de agora, que você não tem que se envergonhar. O que você tem que fazer? Tem erro? Se julgue. 1 aos Coríntios 11:32, se nós nos julgar, 31, desculpe,
Se nós nos julgássemos, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, tem eu, se julga Deus, eu errei. Foi o que Davi fez. Lembrou da misericórdia de Deus, foi diante de Deus e foi absolvido. Por quê? Porque encontrou a misericórdia. É a misericórdia de Deus. Essa é a palavra para você hoje. Não tem. O inimigo, então, vendo isso, o que ele fez? Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Quando o diabo vê que não tem pecado em você, mas não tem brecha em você, ele vai tentar um acordo. Ele vem dando a paz do Senhor para você. Ele vem de uma maneira ou de outra. Não caia na cilada. O diabo não é amigo de ninguém. A missão dele é matar, roubar e destruir. Então, vigie para você não cair na cilada do diabo. Resumindo o que passei para você agora: reconstrua a sua vida, se levante, ande na presença de Deus, não dê brecha para o inimigo. Se errou, confesse, não esconda nunca pecado. O bom é que não tenha pecado, mas se houve uma queda, se houve um deslize, tem que haver a confissão. Com a confissão tem o perdão, tem a misericórdia, e você vence o diabo pela palavra, pelo sangue. Sempre que ele quiser te acusar, não, eu sou lavado no sangue de Jesus. Você não tem nada a ver com o diabo, você não deixa de maneira alguma. E não caia na cilada dele, que eu tenho que parar aqui agora, senão não dá mais tempo. O que você ouviu, ele nunca será seu amigo. Eles queriam: ô Neemias, vamos parar de briga agora. Nada, vamos fazer uma união entre nós. Não tem união com o diabo, não tem união com o inimigo. Neemias mandou dizer: eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Continue fazendo a obra de Deus, que é crer no Senhor, que é viver a palavra. Agora nós vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Mas Deus fala forte, meu irmão. Não tenha brecha. Lembra que eu falei da autoridade? Cidadão é candidato a alguma coisa. Se tiver, vai aparecer. Esse cara quer ser presidente do Brasil, quer ser governador de São Paulo, do Piauí, quer ser governador do Rio Grande do Sul. Você sabia que ele tem isso? Sabia que ele está devendo imposto? Sabia que ele está devendo não sei o quê? Sabia que ele já cometeu isso? Sabia que ele largou a mulher dele com 7 filhos? Tudo vai aparecer, irmão. Já viu? Todo mundo vai jogar onde? No ventilador. A palavra é essa: vai jogar para espalhar para todo mundo. E cristão não pode ter, meu irmão. Quando alguém for falar alguma coisa: amigo, por favor, o que você souber de mim, publique na Rede Globo, onde você quiser. Pode falar, que é tranquilo. Não deixe brecha. Se tem que apagar. Fecha os olhos, Pai. E quando nós orarmos aqui a favor da cura, da libertação, o tempo passou tão rápido que eu estou com pouco tempo. Mas eu tinha que falar essa palavra. Eles venceram, Deus. Eles venceram porque eles tinham o sangue do Cordeiro, eles tinham a palavra, Deus, que dá a vitória. Jesus, o Senhor nos fez reis e sacerdotes, e o diabo vai dizer: mas ele não pode ser um rei, ele não pode ser um sacerdote, tem muitas falhas, tem muitos erros. Não, todos eles foram apagados pelo sangue de Jesus. E você pode reinar assim, meu irmão, pode reinar, meu irmão. Se tem que pedir perdão a Deus por alguma coisa, peça agora e diga: Deus, eu preciso do teu perdão. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Fale, ele perdoa. Deus, eu tenho que pedir perdão para alguém, eu vou pedir, mas não quero deixar brecha. Isso, meu irmãozinho, faça como Neemias e como o povo de Israel. Acabe com agora. Tome uma posição séria. Meu Deus, eu invoco o teu poder a favor das pessoas que estão enfermas. No culto da manhã, várias pessoas foram curadas da visão. No culto anterior foi braço, foi perna, também foi das vistas. Mas o Senhor sabe o que essa pessoa está precisando, que está aqui, que está em casa, Deus, que está pela TV, pela rádio, pela internet. Alguém que está com alguma lesão no corpo, pode ser nos olhos, meu Deus, uma catarata, um glaucoma, Deus, uma doença degenerativa, um estrabismo que causa, Deus, um constrangimento constante. Meu Deus, essa pessoa que está surda, o ouvido barulhento, purgando, essa criança que está sempre com a infecção no ouvido, essa criança que está com dificuldades na fala, vem agora, vem, meu Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que teve um AVC e perdeu a fala, ou fala com dificuldades, venha sobre ela, em qualquer parte do corpo, Deus, nas funções cardíacas, meu Deus, nas batidas do coração, nas veias, nas artérias, nas coronárias. Entra agora, Deus, agora no aparelho, Senhor, digestivo, no aparelho reprodutor, meu Deus, agora no aparelho respiratório, entra no sistema imunológico, linfático. Você sabe onde está o mal, diga: Deus, entra aqui agora,
Fale para ele, entra com o teu poder, queimando esse mal, destruindo esse mal, na junta, nas articulações, nos movimentos que essa pessoa caminha com dificuldade, anda com dificuldade, como aquela senhora do culto anterior que tinha que levantar o braço com a outra, fazendo uma alavanca. Venha, Deus. Deus, foi um exercício mal feito, essa pessoa que está com rompimento de tendões, entra com o teu poder agora, e ainda que seja até a obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, seja um mal psíquico, oh meu Deus, emocional, que está travando essa pessoa, eu levanto a minha voz e digo: mal saia, ou doença vai embora, ou dor vai embora, ou infecção vai embora, ou inflamação vai embora, ou mal, onde você estiver, ouça a minha ordem e abandone esse corpo, e saia agora do alto da cabeça à planta do pé. Seja um câncer, seja uma doença degenerativa autoimune, seja uma coisa incurável, sequela do acidente, do tombo, do que for, vai embora, saia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde, porque para Deus não há impossíveis. Diga: obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus. Amém. Sentem, por favor, que eu tenho que passar a novela da vida real. Diretor, por favor. Irmã, em 2017, eu vim passear aqui em São Paulo. Chegando aqui, senti umas dores, minhas filhas me levaram para o médico. Aí o médico descobriu que eu estava com câncer no reto. Já saiu na biópsia, é neoplasia maligna. Então minha mãe já ficou internada no hospital. Ficamos um pouco abalados com a notícia. O estado da minha mãe era muito crítico, muito crítico. Foi 29 em radioterapia, depois fiz a química, nesse vai e vem aí, deu um AVC. Aí fui parar na UTI, de lá não vi mais nada. As mãos ficou dormentes, não andava, não falava. E, meu Deus, onde eu tô? Eu vi todo mundo sem minhas filhas, sem ninguém. Me alimentava com aquela sonda no nariz, as pernas tudo travadas. Minha mãe precisaria fazer uma cirurgia para tirar mesmo o órgão. E ali naquela hora eu falei com Deus: Senhor, Tu nos deu todos os órgãos. Como é que uma pessoa pode viver sem um órgão tão essencial? Eles diziam que minha mãe, que não tinha solução não. A única solução para minha mãe era a cirurgia, porque o câncer já tinha tomado toda a parte interna dela. A estadia da minha mãe no hospital foi assim traumática, porque cada dia a minha mãe piorava. Eu via caixão, eu via velório, eu conseguia ver aquela preparação toda, o diabo colocando tudo na minha mente. Luciane e a família não autorizam que a cirurgia seja feita. Segundo a equipe médica, caso houvesse qualquer erro no centro cirúrgico, a Nália teria que usar uma bolsa de colostomia para o resto da vida. Não é que eu quis me desfazer da medicina, mas eu me apeguei a Deus naquela hora. Falei: Senhor, minha mãe não vai usar essa bolsa, ela não vai precisar fazer a cirurgia, nós vamos nos manter na posição. Eu entrava no quarto da minha mãe, eu me ajoelhava na cama dela e eu orava: Senhor, minha mãe tem que voltar, o Senhor tem que curar minha mãe. Jejuava, orava. E o tempo todo assistindo o missionário, o pastor Jaime. Botaram televisão lá no hospital, né? E aí eu comecei a me apegar naquela oração, que era logo no início, que o missionário fazia o programa SOS, consagração do copo com água, e eu começava a orar. Minha mãe não se alimentava, era por sonda, só dizia que tinha sede, minha filha tem sede. E aí eu pegava a água, consagrava, molhava os lábios dela com algodão, e aí ela ia só sugando a água com algodão toda noite. Foram 17 dias. E eu ali confiando que eu ia sair dessa, que eu ia sair dali. Numa madrugada que minha mãe estava muito mal, e Deus me deu Ezequiel, que dizia que era para eu profetizar sobre os ossos secos, que Deus traria vida. E naquela madrugada, 3 horas da manhã, eu olhava para o corpo da minha mãe desfalecido. Dizia: minha mãe vai sair daqui. Eu profetizo que minha mãe está bem, que ela tem saúde. Eu abençoo os órgãos da minha mãe, que Deus está passando a mão por dentro. Eu pedi ajuda ao pastor Lauro na Bahia. Aí ele só mandou um recado: chegando na igreja em São Paulo, peça ao pastor Jaime que encaminhe uma equipe. Então o pastor Antônio Júnior foi a equipe dele que ficou encarregada de fazer as visitas da minha mãe. Fez muita oração, perguntou: irmã, se ela tem fé que a senhora vai sair daqui? Eu digo: tenho fé, pastor, que eu vou sair daqui. Durante esses 3 anos de tratamento, a Nália decide voltar para Salvador.
E lá, a tão esperada notícia chega. Ela pediu até transferência para a Bahia, fizemos 10 radioterapias lá, só que antes de fazer rádio, ela fez um exame chamado PET, que era para olhar o nível do caroço, o crescimento, como é que estava lá dentro. Dizendo a médica que era o tamanho de um grão de feijão. Só que quando minha mãe fez a PET, esse grão de feijão não existia mais. Não sabia explicar, mas Deus sabe, né? Ela achou que ainda estava ainda, o tumor ainda, não tinha cicatrizado ainda, não deu nada. Já estava tudo cicatrizado. Quando concluiu tudo, que ela precisava passar pela revisão, que a médica abre o exame, a senhora fez a radioterapia por quê? A mãe falou, não, porque a médica falou que eu estava ainda com caroço. Ela, eu não sei o que houve, eu não sei em quem vocês acreditam, que é a fé de vocês, mas aqui não existe mais nada. No consultório, eu não aguentei, eu me acabei de chorar, porque eu falei, aqui foi a mão de Deus. Um exame anterior era neoplasia maligna. O que nós temos na mão hoje é ausência de neoplasia, para a glória de Deus. Estou ótima, graças a Deus. Caminho, faço as coisas de minha casa, agradecendo a Ele todos os momentos da minha vida. Que é só Ele que me resgatou, me tirou do vale da morte, me botou lá em cima. Eu lembro desse caso, quando ela pediu, o pastor Antônio Júnior, na época, trabalhava conosco aqui, auxiliava aqui, eu falei, você vai fazer, aí ele ficou responsável, foi fazer algumas visitas, e Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus é maravilhoso, Ele é um homem de fé, e ela abençoou ela, como teve o pastor e todos, principalmente a filha, na madrugada ela chegou, às vezes não tem que depender da oração de ninguém não, ela foi valente, foi lá, falou, Ezequiel profetizou, vou profetizar sobre os ossos secos lá, e Deus foi e fez a obra, glória a Deus por isso. Vamos responder o povo de Deus. Primeira pergunta, diretor. Pastor, posso ajudar instituições de caridade que estejam ligadas a outras religiões? Só digo assim, faça o bem, não importa a quem, né? Mas você tem que não dar, porque se você não ajuda a dar sua fé também. Porque também tem muitas ONG, muitas coisas que às vezes tem outras coisas. Eu não vou julgar ninguém aqui, não estou para julgar ninguém. Mas o que você faz? E aqui nós aqui mesmos ajudamos. Você sabia que alimentos, às vezes, nós entregamos para algumas pessoas que não são evangélicas, tá bom? Segunda pergunta. Pastor, queria fazer uma pergunta. Quando a pessoa peca e se arrepende, Deus a perdoa completamente, correto? Por que ela ainda sofre consequências disso daí? Eu matei uma pessoa. Eu peço perdão para Deus, mas tem consequências, não tem? Eu já me arrependo. Eu fui bem radical, né? Bem radical. Tem, mas tem consequências. A pessoa, por exemplo, cometeu a traição no matrimônio e tudo, às vezes é a primeira, segunda, terceira, ela se arrepende e me pergunta, mas tem consequências. Essas coisas. Mas não esqueça que nós falamos hoje aqui. Quando você tem um arrependimento, Deus trabalha do lado da pessoa ofendida também. Deus sabe trabalhar do outro lado. Só você crer, quando mostra o arrependimento, Deus trabalha a seu favor. Vamos abrir o coração, por favor. Pastor, eu tive um casamento de 11 anos, mas hoje estou separada. No entanto, ainda sinto falta do meu ex-companheiro. Hoje entendo mais a palavra e sei que tomamos decisões imaturas. Quero minha família de volta, mas só se for unida em Cristo. Como posso ter a resposta de Deus? Primeiro você está falando, só se for unido em Cristo. Claro, você já está com Cristo, agora vem Deus. Eu vim, quero o meu marido, não sei se teve divórcio, eu não falo sobre isso, mas estão separados, tem que verificar. Ele já construiu outra família, ele tem esposa, outra, porque eu já tive um caso assim em Belo Horizonte, a pessoa perguntou, pastor Jair, eu tenho 3 filhos, uma da atual. Eu numa igreja, o pastor disse que eu tenho que voltar para o meu antigo marido, mas o meu marido está casado com outra pessoa e tem filhos também. Sei agora, que rolo é esse? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, acabou. Você falou que era imatura. Agora, se ele está livre, vai lá. A Bíblia diz, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e concederá o que deseja o teu coração. Mas tem que saber se ele tem uma família construída do outro lado, se ele teve divórcio, ele fez novo casamento, tem filhos do outro lado. Siga a direção que Deus vai lhe dar. Agora procure um pastor e abra mais, dê mais detalhes para que ele possa te instruir dentro da palavra de Deus, tá bom? Missões Romênia, olha aí, chegando a esse bem curto, por favor. O câncer é a doença que mais mata no mundo. Cerca de 70% dos óbitos em diversos países são por complicações da doença.
muitos tumores malignos podem ser tratados e curados se descobertos precocemente. Entretanto, existem casos que nem a medicina encontra uma saída. Mas nós conhecemos o médico dos médicos e que detém todo o poder, pois a última palavra sempre será do Senhor Jesus. Olá, Dr. Soares. Quero dar graças a Jesus pela bênção que recebi. Sou Suzana Maxim e falo da Romênia. E meu testemunho é que o Senhor Deus curou meu marido do câncer. Estamos muito felizes com isso. Temos um Deus conosco que é grande e faz maravilhas. Glória a Jesus. Não há enfermidade que o nosso Deus não seja capaz de curar. E nenhuma mudança no homem que ele não possa fazer. Como patrocinador, Deus falou no meu coração. Porque aquelas pessoas que o patrocinador é para mandar missionário fora do país, né? Eu falei, eu não posso ir, mas eu ajudo. Eu envio alguém para ir no meu lugar. Deus honrou, foi só bênção, né? Hoje nós temos nossa casa, carrinho, muita clientela, muitos serviços. Graças a Deus não fala nada. Não fala saúde. Não fala nada, nossa vida é completa agora. Nossos olhos estão fixos aos céus, pois Jesus é nosso único refúgio e resposta. Olha, nós agradecemos a todos que ajudam a fazer esta obra. E esses dias são dias trabalhosos. E vamos passar agora, quer ver, a pessoa tem um chamado, mas ela não se inscreveu. Por quê? Porque ela diz, não tenho condições. É verdade, a pessoa não tem. Mas quando Deus chama, Deus dá condições à pessoa. Você não tem que dar nada aqui agora. Depois o pastor fala de dízimo e oferta. Mas se você tem moral, se inscreva. Se você vai começar hoje, amanhã, daqui uma semana, 2, 3, não importa. Você não tem que crer. A inscrição está na mão deles, essa inscrição aqui, preencha com carinho. No verso você faz um pedido de oração, algum propósito que você tem de oração. Aqui nessa cartela tem uma revista, aqui tem uma oração e tem as contas. Se quiser a sua cartela, pode pedir também, não tem problema não, precisa dar doação para isso não. Você de casa, pegue no QR Code, pega o celular, abre na câmera do celular e aponta para aqui. Passa uma linhazinha bege, laranja, lá você toca, sai todas as informações ali. E as contas, você vai subindo, primeiro tem a inscrição, depois as contas. Esses dias eu faço apelo a você, patrocinador, se não fez, faça. Estou pedindo aos pastores que falem, né, nesses dias tão importantes. Nós começamos agora um período e é das maiores despesas da igreja. Não deixe de fazer. Está aí o Bradesco, nós temos uma conta no Bradesco, 3378-2 é a agência, conta 29315-6. Nesse QR Code tem mais, tem Itaú, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem Santander, tem tudo aí como ajudar. Eu dou aqui para você o CNPJ, se você depositar de outro banco para o Bradesco, você inclui o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, o CNPJ, que é 30.902-803-0001-00. Pode fazer um Pix, é muito fácil. Abra no aplicativo do banco, você tem conta, palavra Pix. Chave Pix é esse número aqui. Lotérica, qualquer lotérica vá ao caixa e diga para o caixa, doação para o Show da Fé. Mesmo que não te peçam o código, você dê 3091-2065. Não deixe de fazer isso, tá bom? Em nome de Jesus. O diretor, me dá o testemunho da nossa TV, por favor. Eu tenho uma filha e geralmente ela chegava antes de mim, né? Estava em casa antes de mim e às vezes eu chegava e ela estava assistindo uma programação secular. E uma vez ela me disse que é porque não tinha outra opção. Que antes de um ano já de igreja eu coloquei porque eu queria também que a minha família ela tivesse acesso à palavra de Deus. Quando eu estivesse em casa, todos tivessem acesso à palavra de Deus. Logo de imediato, ela saiu das novelas, passou a assistir a palavra e depois ela veio para a igreja. Diferentes cidades têm atrativos que não vão agredir a conduta da família, a fé, né? Então, uma das coisas também que eu gostei muito foi que ela aprendeu a cozinhar. Colocar a nossa TV na nossa casa é trazer um pouquinho da igreja, um pouquinho do nosso ministério, né? Da bênção de Deus para dentro do nosso lar. Foi assim na minha casa. E com certeza pode ser nas dos outros. É verdade, o depoimento dela é importante. Vamos passar agora a programação da nossa TV. Todos os cultos falando que ela é uma extensão da igreja, como ela falou. E tem tanta coisa, como ela falou, até programa de culinária e tudo.
São 11 canais evangélicos, nos 3 pacotes. O mais simples, o custo dele é menos de uns 70 por dia. Enlace Espanhol, CJC Juventude, IGD, o canal de São Paulo. Quarta-feira eu tenho 6 cultos, os 6 passam na casa da pessoa. 6, 9, meio-dia, 2, 5, 7, meia. Sexta-feira é forte, libertação, tudo passa ali. Canal da Bíblia, Show da Fé, o nosso missionário de hora em hora. Show da Fé 1 é antigo, Show da Fé 2 é o do dia. Canal Hit Espanhol, canal de oração, notícias passam os cultos e o canal 1 é grade internacional. Você de casa, anote aí, 08, tira a foto, você da televisão, 0800 201 4000. Da internet, printa, pessoal da rádio aí tira a foto, anota, 0800 201 4000. Deixa eu fazer uma oração bem sentado pela prosperidade do povo. Pai, alguém está pensando como nesses dias são dias trabalhosos. Eu oro para quem está desempregado, para quem tem o dinheiro para receber e não consegue, para quem está sentindo uma amarração muito grande na vida. Eu digo em nome de Jesus, diabo, tire as tuas mãos da vida financeira desta pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a bênção está dada, a bênção do Senhor está sobre eles, em nome de Jesus. Todos digam amém. Meus amigos, é Salmo 49, versículo 5, que diz assim: por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? E se não é eles que estão armando cilada, mas vem uma doença para você? É eles que estão armando cilada. Seus inimigos, demônios. Sua mulher diz que vai sair de casa. É um demônio. Seu filho não quer mais saber de trabalhar, quer só entrar para a vida errada. É demônio. Por que você vai temer? Você tem autoridade, pai. Você não dê carteirada, não. Senta na presença de Deus e Deus, eu proíbo. Eu tenho uma aliança contigo, a bênção é minha. Minha família está protegida e vai ser bênção. Assim é com seu neto, com seu bisneto, com qualquer outra coisa que diz respeito a você ou às suas posses. Vamos agora falar um pouquinho. Hoje estamos terminando o nosso mês de janeiro e amanhã começa fevereiro, que para nós é perigoso por causa do carnaval. Muitas pessoas viajam, deixam de contribuir, mas os nossos compromissos não tiram férias. Então, estou pedindo até alguns, se puderem, fazer aquele reforço, que façam. Todos seria melhor, então, porque aí não vão ter problema. Como é que eu faço para ajudar missionário? Eu nunca ajudei. Esse QR Code explica tudo. Você pega o seu celular, põe para tirar uma foto dele, enquadra ele, mas não tira a foto. Aí vai aparecer nele uma lista amarela, você dá um toque, abre a informação pelo cartão de crédito, pela transferência bancária, pelo lotérica e pelo Pix. Lotérica, você vai em qualquer uma delas e indica para o caixa: quero fazer um depósito, doação para o Show da Fé, convênio 3091 2065. E aí você pode ter certeza que vai chegar em bom tempo a sua oferta em nome de Jesus. O convênio é 3091 2065.